aqui na Igreja Presbiteriana em Formosa e receber essa agradável acolhida do Reverendo Juvenal, do Conselho, das irmãs. É um prazer, especialmente também, pelo fato de estarmos aqui nos reunindo enquanto PH, louvando ao Senhor, comungando dessa alegria de nos encontrarmos e também de recebermos instrução da palavra do Senhor. Quero chamar você que nós verifiquemos os nossos celulares, vamos ver se estão no modo silencioso ou apenas para vibrar, porque caso você precise atender uma ligação importante, urgente, o celular não vai tirar a nossa atenção. Bom, eu chamo todos a abrir um texto da palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 18. Agradeço as palavras do secretário de causa do nosso presbitério, referente ao trabalho masculino. O presbítero João Batista, ele tentou mudar a escala de serviço, mas não conseguiu, e por isso ele ficou triste de não poder participar desta nossa agradável reunião. Êxodo capítulo 18, do verso 13 ao verso 24. Êxodo capítulo 18, verso 13 ao verso 24. Amém? Podemos ler? Acompanhe a leitura que farei. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que faz ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles os chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a cabo contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, muito obrigado por esta igreja que nos recebe, ó Deus, com um calor fraterno. Muito obrigado por esse espaço que nós temos para lhe cultuar e para aqui sermos ensinados pela sua palavra. Nós assim pedimos, ó Deus, nós assim lhe suplicamos nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar me lembrando aqui de uma ilustração a respeito da Roma Antiga. Na Roma Antiga, quando o general romano ele chegava após uma vitória retumbante, o seu exército ficava do lado de fora dos muros da cidade. Ele então começava a entrar às portas da cidade de Roma,
sob então uma biga, uma espécie de carroça conduzida por 2 cavalos, um servo à frente, e o general então ia ali em cima daquela carruagem de forma imponente. Atravessava primeiramente um grande campo, que era chamado Campo de Marte. Marte era o deus da guerra dos romanos. E ele então atravessava aquele campo em direção ao Senado romano, pois ali no Senado ele iria receber a mais alta condecoração que um general poderia receber. Ele era aplaudido pelo povo, ovacionado pela população romana, e ia então receber ali das mãos dos senadores romanos uma bandeja de prata, e sobre essa bandeja havia umas folhas de palmeiras. Nós chamamos essa bandeja de prata também de salva. A coisa mais importante para um general romano era então, depois de uma vitória gloriosa, receber das mãos dos senadores uma salva de palmas. Isso depois, essa tradição, ela se transformou em aplausos. E é por isso que nós falamos, uma salva de palmas. Era algo muito importante, era uma condecoração magnífica. Mas o que nos chama a atenção nessa tradição antiga é que quando o general adentrava as portas de Roma com o intuito de receber essa alta condecoração, havia um servo, um escravo, que era pago também pelo Senado romano, que a cada 500 jardas ele subia à biga e sussurrava então nos ouvidos do grande general, e dizia: memento morte est, memento morte est. E a cada 500 jardas, ao longo dessa caminhada, o general ouvia o servo que era pago para o lembrar com esses dizeres. E os dizeres significavam o seguinte: lembra-te que és mortal. Lembra-te que és mortal. Nós precisamos disso a todo tempo, em todo mundo. Nós, homens, que nos julgamos ser os sustentadores da nossa casa, nós, homens, que julgamos ter a força dentro da nossa família, nós, homens, que reputamos a nós mesmos uma cultura de que homem não chora, é durão, é forte, tem ideias inteligentes e deve guiar a família. E nós, por vezes, não nos lembramos de que somos mortais, dependentes e carecemos o tempo todo de instrução vinda da parte do Senhor. Nesta manhã, que Deus nos abençoe, traga instrução aos nossos corações, nos oriente, mostre para nós quem de fato nós somos e o que nós precisamos para sermos homens de Deus, homens que conduzam sabiamente a nossa própria casa, a nossa vida e numa dimensão mais ampla, a igreja, o presbitério, a federação, etc. Talvez você entrou por essas portas nesta manhã achando que é uma pessoa sublime, que é uma pessoa importante, que é uma pessoa talentosa. E é por isso que nessa manhã eu quero falar justamente sobre isso, mas à luz da palavra do Senhor. Eu quero falar nessa manhã, compartilhar com você algumas verdades sobre o tema homens importantes. Homens importantes. À luz desse texto, eu quero chamar você a refletir comigo sobre esta realidade. E que nós sejamos ou estejamos enquadrados dentro desta categoria de homens importantes, tal como o texto nos anuncia. O texto em tela, a passagem que nós lemos, é uma passagem muito interessante. É uma passagem que nos ensina por demais. Esse acontecimento é um acontecimento que antecede o estabelecimento da Constituição para o povo de Israel.
Moisés está extremamente saturado com a carga de trabalho e de serviço. A demanda é muito grande. Ele então precisa atender o povo e esse trabalho é muito cansativo. Causas começavam a chegar a Moisés, o trabalho era enorme. Ele ficava então assentado, o povo de pé, esperando que ele julgasse as causas, desde as menores até as maiores. Ele recebe a visita do seu sogro, chamado Jetro, e vendo então o contexto extremamente dificultoso do trabalho de Moisés, ele então lhe dá um bom conselho. Ele o orienta, observando e ouvindo dizer a respeito de tudo aquilo que Deus havia feito no meio do povo de Israel. Ele vem visitar Moisés e diante dessa situação ele traz uma orientação, e a partir dessa orientação eu quero aqui ponderar sobre algumas questões. Diante da azáfama, diante do corre-corre, diante do tumulto de questões que chegavam então a Moisés para que ele julgasse cada uma delas, no verso 21 nós encontramos a orientação de Jetro, que diz assim: procura dentre o povo homens capazes. Homens capazes. Jetro está falando: olha, Moisés, está na hora de você chamar homens capazes. Está na hora de você chamar figuras importantes para lhe acompanhar neste trabalho. Quando nós olhamos para o texto e vemos aqui o adjetivo empregado pelo autor do livro de Êxodo, Moisés, o próprio, ele usa a palavra hebraica ra'il. A palavra ra'il, ela significa capaz, significa qualificado. É uma palavra empregada para os homens que tinham grandes posses, que eram proprietários de alguma coisa. Diretamente relacionada à ideia de propriedade estava a ideia de responsabilidade. A palavra ra'il também era empregada para os homens que eram capazes do ponto de vista militar, que tinham condições de ir à guerra. Essa palavra então, ela acampa esse grupo de figuras importantes. Jetro está dizendo: você precisa de homens importantes ao seu lado. Importantes, e eu emprego essa palavra não no sentido contemporâneo, não nesse sentido consumista e materialista, que nós vemos por vezes pessoas serem chamadas de importantes, porque têm posses, porque têm títulos. Não. A importância configurada por Jetro, ela é bem diferente. E nós aprenderemos, então, à luz daquilo que o texto nos ensina a respeito de homens importantes. Vamos então destacar três qualidades, ou três características que formam a imagem ou o significado desses homens importantes. E o que nós pedimos ao Senhor nesse encontro é que o Senhor nos faça homens importantes. Importantes não do ponto de vista ou da ótica da sociedade contemporânea, mas do ponto de vista de Deus e da palavra. A primeira característica que compõe, ou que modela então esses homens importantes, é que homens importantes, em primeiro lugar, são comprometidos com Deus. Chama Moisés homens capazes. Você precisa de homens capazes para lhe ajudar nesse trabalho de ensino ao povo. Jetro reconhece a importância desse trabalho. Jetro então menciona que Moisés deveria continuar na lida do ensino, resolver as causas e estabelecer os estatutos do Senhor no coração do povo. Essa é uma tarefa por demais importante. Jetro não questiona o trabalho de Moisés. Jetro não questiona a necessidade do povo trazer as demandas a Moisés. Agora, o que acontece é uma descentralização que é orientada por Jetro, e ele não faz esse comentário, ou não anuncia esse conselho de maneira ingênua ou sem critério algum.
a ponderação do conselho de Jetro. Ele diz: procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus. Tementes a Deus. Quando a gente olha para esse texto e nós observamos aqui o termo que é empregado também por Moisés, a palavra Yareh, essa palavra significa reverente, significa aquele que tem cautela, significa aquele que treme diante de Deus. Jetro está falando que há uma necessidade de chamar homens capazes. E vejam, parece até contraditório. Eram homens importantes, eram figuras de certa maneira esplêndidas na sociedade que compunha aquele contexto, mas ao mesmo tempo eram homens piedosos. E Jetro então não deixa de lado essa característica fundamental, e é a primeira da lista: homens tementes a Deus, que significa homens comprometidos com Deus. A partir disso nós começamos a olhar para a realidade contemporânea e vemos até que ponto os homens têm tido compromisso com Deus. Até aonde vai o nosso compromisso com Deus? Como anda a nossa vida de piedade? Como anda a nossa vida de comprometimento com Deus? Nós, por vezes, estamos comprometidos com tantas coisas neste mundo. Nós estamos comprometidos com tantas realidades. E às vezes Deus fica em último plano. Deus fica ocupando um lugar desprivilegiado na nossa agenda e na lista dos nossos interesses. Jetro entende a necessidade de resolver as demandas e os problemas do povo, entende a importância de se orientar a partir dos estatutos do Senhor, que seriam estabelecidos de maneira bem mais sistematizada logo adiante. E o capítulo 20 de Êxodo, nós temos ali o estabelecimento do decálogo e das leis e da Constituição para orientar o povo do Senhor. Mas esses homens que estariam para ladear Moisés, de acordo com a sugestão e o conselho de Jetro, deveriam ser homens comprometidos com Deus. Como anda o nosso comprometimento com o Senhor? Como anda a nossa vida com Deus? Como anda o nosso envolvimento com o Senhor da igreja e Senhor das nossas vidas? Há uma realidade contemporânea que procura nos afugentar do compromisso com Deus. A nossa cultura é uma cultura que homens importantes de fato são homens inteligentes e que se afastam completamente da religião, porque religião é algo retrógrado, religião é alienação, religião, como disse Marx, é o ópio do povo, é um anestésio para as situações, as dificuldades e a opressão da luta de classes. Parece que religião é uma coisa de somenos. E o homem então que diz ter um envolvimento com Deus, um homem então que procura ajudar em casa, como o presbítero Valmísio disse, dia de folga, aquele que teme a Deus e aquele que entende o seu papel, ajuda a esposa, acompanha os filhos, educa as crianças, ora com os filhos, ora com a esposa, entende que os papéis eles são diferenciados por uma questão funcional, mas que o homem não é diferente da mulher. Deus os criou de modo igual. Os papéis são diferentes, sim, a Bíblia acentua isso, mas a mulher não é um ser inferior a nós. E o homem de Deus, ele respeita essa realidade e vai na contramão de uma cultura que quer desvalorizar a mulher e quer colocar a mulher como um ser insignificante dentro de casa, vindo inclusive após os filhos. Na contramão desta realidade, dessa cultura, nós precisamos destacar o comprometimento que devemos ter com Deus. O Lu Priolo escreveu um livro intitulado Maridos Excelentes. O último capítulo é dedicado à liderança espiritual dentro de casa. O verdadeiro marido, aquele que procura seguir a palavra do Senhor, aquele que teme a Deus, aquele que é comprometido com o Senhor, é aquele que lidera espiritualmente a sua casa.
Como haveremos de liderar espiritualmente a nossa casa se não tivermos compromisso com Deus? Como lideraremos a nossa casa se o nosso coração não está voltado para o Senhor? John Crotts, um autor que escreveu um livro também chamado Homens Fortes, e nesse livro, um pequeno livro, mas com um conteúdo grandioso, ele fala da verdadeira força do homem, a verdadeira masculinidade do ponto de vista bíblico, o verdadeiro machismo. Nós parece que somos guiados por aquela filosofia do boteco, de bater e dizer que, olha, eu sou o macho, eu que mando, eu sou o cabeça, e entende completamente invertida a questão do cabeça dentro de casa, que é o marido amoroso, que é o pai atencioso, que é o pastor da esposa, que é o pastor dos filhos, que administra as querelas do lar, que luta pela harmonia, aquele que traz a Bíblia para o centro, que coloca a mesa, que chama a família para a oração, é aquele que é comprometido com Deus. A liderança espiritual dentro de casa. Como é que você vai liderar dentro de casa, do ponto de vista espiritual, se não há comprometimento com Deus? É uma característica sine qua non, é indispensável. Jeremias diz, olha, você precisa de homens capazes para ladear nesse projeto. Agora, podem ser homens capazes do ponto de vista militar, homens do ponto de vista físico, extremamente preparados para a guerra, para a batalha, homens de posses, homens intelectualmente capacitados, olha, figuras qualificadas para o trabalho, mas se não houver no currículo desses homens, em primeiro lugar, o temor e a reverência a Deus, esse projeto não vai adiante. Não adianta, meu irmão. Não adianta a nossa qualificação, não adianta o nosso contra-cheque, não adianta os títulos que temos na parede do escritório, não adianta o porte físico, não adianta se não formos homens comprometidos com Deus. A importância de um homem, importância essa medida pelo Senhor e pela palavra, está no fato de nós sermos comprometidos com Deus. Como anda o nosso comprometimento com o Senhor? O Voddie Baucham escreveu um livro que foi traduzido recentemente pela editora Modernismo, chamado Família Guiada pela Fé. Um dos capítulos do livro tem como título Marcando o seu lar como território de Deus. Marcando o seu lar como território de Deus. E aí ele usa o texto lá de Deuteronômio capítulo 6, e quando Deus então começa a orientar os homens, a ala masculina, diz assim, olha, os mandamentos, e é o texto, é o capítulo do Shema, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Quando então Deus orienta o povo, e aí então chama a atenção do homem e diz assim, olha, esses mandamentos precisam estar primeiro no seu coração. Depois você vai dizer aos seus filhos, quando deitar, quando levantar, quando estiver a caminho, em qualquer lugar, você como homem vai ensinar aos seus filhos. E você vai colocá-los nos umbrais das casas. Até que ponto nós estamos comprometidos com isso? Sermos comprometidos com Deus e trazermos esse comprometimento para dentro de casa. E aí o Voddie Baucham, ele fala sobre a questão dos sentidos, a questão da visualização. Ele diz, quando você vai ao consultório médico, e aí você está aguardando o médico lá no consultório, aí você começa a observar, e você sabe onde que ele estudou, porque o diploma está lá. Você sabe em que ele se especializou. Aí você vai olhar para os títulos acadêmicos que ele tem. Então, antes do doutor se apresentar, você já sabe onde ele estudou, você sabe qual universidade que ele se formou, você sabe a titulação, você sabe a especialização, está estampado no ambiente. E aí o Baucham diz assim, olha, quando Deus falou, coloca nos umbrais da casa, coloca na parede, coloca dentro de casa, isso é para despertar os sentidos. O pastor da casa, o homem da casa, ele tem de ser comprometido com Deus a tal ponto que ele esbanje isso.
está só na igreja, no domingo. E eu me lembro sempre, e guardei no coração, uma palavra do reverendo Juvenal Cabelo de Melo, uma vez, dizendo que o nosso costume, o nosso estilo de vida é mais domingueiro e paroquiano. Domingo nós somos uma bênção na nossa paróquia também, mas no deserto da semana nós fazemos aquilo que o Richard Foster disse, um apartheid íntimo, uma espiritualidade de 5%. A gente destina uma porcentagem da nossa vida para Deus, o restante a gente vive para nós próprios. Até que ponto está o nosso comprometimento com Deus? Como importante é isso para todos nós? Então, homens importantes, eu quero chamar sua atenção para isso. Homens importantes, do ponto de vista bíblico, são aqueles comprometidos com Deus. Mas a segunda característica que forma esse conceito de importância desse texto, eu vejo também no verso 21, um conceito direto, que homens importantes são aqueles comprometidos com a fidelidade. O texto diz: tementes a Deus, homens de verdade. Homens de verdade. A palavra verdade aqui, a palavra hebraica emet. A palavra emet significa constante, estável, significa credibilidade. Jeová está dizendo: Moisés, você não dá conta desse trabalho sozinho. Você precisa de homens capazes. Você vai encontrar homens importantes aqui dentro da comunidade. Vai chamar para trabalhar com você. Só que eles precisam ter algumas qualidades. Tementes a Deus, homens de verdade. O que significa? Homens estáveis, de credibilidade. Sabe aquele homem que você olha para ele, observa o comportamento, observa o linguajar, observa a postura e diz assim: olha, essa pessoa você pode dar crédito a ela. Esse homem é de palavra, ele é estável, ele é constante. Um dia ele fala com você, outro dia não fala. Não é assim. Ele sempre mantém a mesma linha de relacionamento. É um homem seguro, é firme, é um homem que honra a sua palavra. Nós precisamos de homens assim nas nossas igrejas. Nós precisamos de homens assim na nossa federação, nas nossas UPHs. Peçamos a Deus para que sejamos homens importantes, comprometidos com a fidelidade, e que Deus faça dos homens das nossas igrejas e da nossa federação também homens importantes, comprometidos com a fidelidade. Fidelidade é isso, é constância. Fidelidade é isso, é ser estável. Fidelidade é isso, é você firmar então a aliança com a esposa e até o fim, retilinhamente. Já pensa em homens assim. Homens comprometidos com a fidelidade são aqueles que não se abalam com a cultura do nosso tempo. Edward Welch escreveu um livro, e eu estou lendo esse livro com muito cuidado, muita cautela, porque é muito bom, há riquezas grandiosas. O livro se chama Depressão, a Noite Tenebrosa da Alma. E nesse livro ele diz: olha, há algumas coisas da nossa cultura que são extremamente perniciosas e que nos afrontam e que geram sofrimento e que às vezes nos fazem ter uma compreensão equivocada a respeito de Deus e da vida. A cultura, o mundo, coisas boas criadas por Deus, mas com o advento do pecado, tudo isso foi manchado, tisnado pela nódoa da depravação, da degeneração. A cultura, então, ela precisa de redenção também. E ele destaca alguns pontos da cultura, ou alguns tipos de cultura que podem afetar a nossa vida. Bom, a primeira cultura, o primeiro tipo de cultura que afeta a nossa vida é a cultura do indivíduo.
Nós às vezes ouvimos a proclamação da cultura do indivíduo, em que nós nos voltamos para nós. Aquilo que Lutero chamou de que os homens sozinhos, longe de Deus, são encurvados em si, são voltados para si mesmo. Nós então somos bombardeados por essa cultura do indivíduo. É um culto ao ego. Nós procuramos viver em função de nós próprios. Nós vivemos todos voltados para nós. Dentro da família, muitas vezes nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar. Os filhos nós deixamos de lado, a esposa não, ela fica em segundo plano. Eu me preocupo com a minha roupa, eu me preocupo com o meu carro, eu me preocupo com o meu salário, com a minha promoção. Bom, a esposa está em casa cuidando da família, cuidando dos filhos, os filhos estão bem, tem escola, tem comida, olha, tem roupa, então, bom, cultura do indivíduo. Nós procuramos satisfazer os nossos interesses. Homens importantes, comprometidos com a fidelidade ao Senhor, eles rejeitam esse tipo de cultura. Cultura das decisões, essa vida voltada apenas para grandes decisões que vão mudar a nossa vida, na nossa concepção. E aí eu quero então me decidir o mais rápido possível quanto ao emprego, quanto à promoção, quanto ao cargo, quanto ao concurso, quanto à profissão. E eu estou o tempo todo vivendo em função dessas decisões que eu acredito irão marcar a minha vida, irão me levar ou para o sucesso ou para a falência. E nós desprezamos completamente o governo soberano de Deus sobre as nossas vidas, que a despeito das péssimas decisões que tomamos, Deus ele nos fará chegar a bom termo. Nós seguiremos o projeto que Deus estabeleceu para a nossa vida, mas nós flutuamos as decisões. Nós vivemos nesse turbilhão e nessa batalha de decisões. Ah, mas se eu não tomar essa decisão, ah, mas se eu não fizer isso, ah, mas se eu não realizar aquele investimento, olha, a minha vida vai. Nós nos perdemos nesse campo de batalhas. O homem comprometido com a fidelidade ao Senhor não se perde, ele é fiel ao Senhor em primeiro lugar. A cultura de que a felicidade é o maior bem. Aristóteles já falava isso, um filósofo da antiguidade, em sua Ética Nicômaco, e exaltava então o conceito de eudaimonia, a felicidade é o maior bem, e nós então vivemos caminhando atrás dessa felicidade. Ora, e esse estilo de vida, ou essa cultura é um problema para nós, porque a partir do momento que eu coloco a felicidade como o bem mais precioso para a minha vida, a meta e o alvo da minha existência, eu vou fazer tudo para alcançar a felicidade. Eu sou capaz de vender até a minha própria alma. Eu deixo esposa, deixo filhos, se eu estou em busca da verdadeira felicidade, que eu julgo ser uma vida de sucesso, um grande patrimônio, sucesso profissional e financeiro. Se eu então quero tranquilidade para a minha vida, se eu quero uma aposentadoria farta, gorda, se eu quero então viver sem problema nenhum no fim da minha vida, se essa é a minha grande meta, eu vou fazer de tudo. Se os filhos começam a trabalhar essa minha busca pela felicidade, eu os marginalizo. Se a mulher está atrapalhando a minha felicidade, o troco, busco outro. Mas um homem importante, segundo a palavra de Deus, comprometido com a fidelidade, ele não se deixa se levar por isso. E um outro tipo de cultura é a cultura do entretenimento e do tédio. Nós procuramos viver o entretenimento. Queremos alegria, queremos sorriso, queremos brincadeira, queremos lazer em toda e qualquer realidade da nossa vida. Tudo aquilo que é tedioso nós procuramos deixar de lado. E o Edward Welch ele diz algo muito interessante. Ele diz: nós não podemos entender a fé sempre sorridente. A vida às vezes é amarga, a vida às vezes é difícil, mas o homem importante, conforme a palavra de Deus, ele é comprometido com a fidelidade, ele vai até o fim. Mas esse texto nos ajuda a compreender mais uma realidade, ou mais uma característica que compõe esse tema da importância. Homens importantes, conforme nós
nos baseamos aqui no conceito de Jétro sobre Moisés, são aqueles comprometidos com Deus, são aqueles comprometidos com a fidelidade e, em último lugar, a última característica que compõe esse quadro que eu quero encerrar, são homens comprometidos com a generosidade. Continuando o verso 21, diz que aborreçam a avareza. Que aborreçam a avareza. A palavra avareza na hebraica é a palavra betzá. Betzá significa lucro, significa benefício, significa ganância. Jétro está dizendo: olha, Moisés, você precisa de homens para lhe ajudar, homens importantes. Olha, mas há alguns critérios que vão lhe ajudar a peneirar um pouco mais esses homens importantes, comprometidos com Deus, comprometidos com a fidelidade, comprometidos com a generosidade. Lidar com o povo é isso, envolve generosidade, envolve doação. Esses homens, eles precisam ser homens que aborreçam a avareza, esse apego sórdido ao dinheiro, aos bens. Essa ganância não pode estar no coração dessas figuras, desses homens. Meus irmãos, nós precisamos de homens importantes assim nas nossas igrejas, homens comprometidos com a generosidade. E quando eu falo em generosidade, eu não estou falando apenas em dinheiro, eu estou falando em entrega, em doação. É você doar em uma manhã de sábado para adorar ao Senhor, para viver essa comunhão fraterna, para ouvir a palavra de Deus, ser ensinado pelo Senhor. A generosidade acampa um universo bem mais amplo. O Dr. Vadislau Gomes, eu terminei de ler o livro dele nessa manhã, chamada A Orientação para Força para a Família na Crise Moderna. E ele diz o seguinte, que nós vivemos há dois planos, cuja divisão foi estabelecida pelo pecado. O plano de cima, o plano de Deus, é o plano da expressão, onde nós expressamos a nossa imagem e semelhança de Deus, onde nós vivemos para Deus. O outro plano inferior, plano do mundo caído, é o plano então da necessidade. Como fácil nós vivemos apenas nesse plano inferior, plano das necessidades. O plano das necessidades nos coloca no centro, nos faz ter uma cosmovisão antropocêntrica. Por quê? Porque eu vou viver em torno da satisfação das minhas necessidades. E aí, no fim das contas, esse plano da necessidade vai me levar a uma vitimização. No fim das contas, eu sou vítima. Por quê? Porque as minhas necessidades não são satisfeitas, porque eu não consegui isso, não consegui aquilo, porque Deus não me ajuda, Deus não me auxilia, Deus não me deu o emprego que eu tanto pedi, a promoção não saiu, Deus é implacável comigo, Deus não me ouve, Deus não me escuta. E no lugar de eu ser conduzido à maturidade, à adoração, que seria o plano da expressão de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, eu então desemboco não na maturidade, mas na vitimização. Como a nossa cultura é uma cultura que vive em função das necessidades. Quando na verdade a grande necessidade que nós temos é de buscar o Senhor. A verdadeira alegria de todos nós deve ser aquela de nos deleitarmos em Deus e vivemos a nossa vida toda voltada para Ele. As demais coisas Deus vai nos dar de maneira graciosa e bondosa. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse reino. As outras coisas Deus conhece, tudo aquilo que a gente precisa. Deus sabe o carro que a gente precisa, Deus sabe a comida que a nossa família precisa, a roupa que a gente precisa para nos proteger do frio. O Senhor sabe de tudo que nós necessitamos e nos dá, não deixa faltar. Mas nós precisamos sair desse plano da necessidade e vivermos o plano da expressão de homens que procuram imitar a Cristo Jesus e viver
como imagem e semelhança do Senhor. Moisés procurou fazer tudo aquilo que o seu sogro havia orientado. E, meus irmãos, nós somos desafiados nessa manhã a nos enquadrarmos dentro desta categoria de homens importantes, conforme nos apresenta a palavra do Senhor. Homens importantes não como os figurões do nosso tempo. Homens importantes não por causa da roupa, da grife que usa, não por causa do carro que tem, não por causa do emprego, não por causa do contra-cheque, da conta bancária, não por causa da fama. Não são homens famigerados, homens importantes. Homens importantes, conforme a palavra do Senhor, são comprometidos com Deus. Vamos continuar buscando ao Senhor, orando pelas nossas IPHs, para que os homens que nos ladeiam sejam homens importantes pelo fato de serem comprometidos com Deus. Que o nosso compromisso primeiro seja com o Senhor. Antes de mais nada, que essa seja a prioridade da nossa vida. Mas homens comprometidos com Deus são aqueles comprometidos com a fidelidade. Fidelidade em todas as coisas. Fidelidade com Deus, constantes. Não é aquele homem que um dia é uma coisa, o outro é outra completamente diferente. Constante. Busquemos em Deus a constância. Busquemos em Deus a estabilidade de vida. Sejamos homens de verdade, de palavra, homens fiéis ao Senhor, fiéis à igreja, fiéis à esposa, fiéis aos filhos. Mas homens importantes são aqueles também comprometidos com a generosidade. Há homens dentro das nossas igrejas que não são fiéis nos dízimos e nas ofertas, que não é fiel com a esposa, em suprir a necessidade, como provedor, como o marido, sustentador também de casa. Ele não é generoso com os filhos. Se não é generoso com Deus, nem com a família, já estou orientando. Olha, se é ganancioso, se olha só para dinheiro, tira. Esse não serve para lhe ajudar. Ora a Deus, para que os homens da sua igreja sejam homens comprometidos com a generosidade, sejam capazes de meter a mão no bolso e doar para ajudar a obra, para ajudar o pobre, para ajudar o necessitado, sejam capazes de meter a mão no bolso para cuidar bem da esposa, para cuidar bem dos filhos. Tenham coragem de ser generosos com o tempo que têm, dedicar à obra, dedicar a Deus, dedicar à oração, à leitura da palavra. Serem generosos com a sua casa, com o patrimônio que tem, serem hospitaleiros, acolhedores, que partilhem o pão. Que Deus nos abençoe e nos ajude a obedecermos a palavra dele, para que sejamos homens importantes, não conforme o mundo quer, mas conforme Deus quer que todos nós sejamos. Não queira receber os aplausos do mundo, queira receber a bênção de Deus, ser importante para Deus, mesmo que isso seja alienação das pessoas aí fora. Se comprometa com Deus, se comprometa com a fidelidade, se comprometa com a generosidade, em nome de Jesus. Eu convido nesse momento o presbítero Paulo César que nos dirija a Deus em uma palavra de oração, pedindo que sejamos homens importantes, conforme o Senhor quer, e não conforme o mundo deseja. Feche seus olhos, cubra sua face e oremos ao Senhor.